Chapecó. Saem às ruas sem máscaras, promovem aglomerações e não respeitam o distanciamento social. A vida só vai voltar ao normal com responsabilidade. Cada um é responsável pela vida do outro. Nos primeiros sintomas, antes de procurar os hospitais, compareça a um dos 2 ambulatórios de campanha ou ligue para o serviço de triagem médica e siga as orientações. Prefeitura de Chapecó. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Mais um sábado está começando o programa Hora Espírita. Hoje, 8/8/2020. São 8h01. Esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã e é um programa sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª URI, que tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, como passagens do Evangelho e ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. Como amanhã é Dia dos Pais, né? Parabéns aos pais já que estão aqui presentes. O nosso tema vai ser, claro, do Pai, mas do nosso Pai maior. Nós vamos falar sobre Deus, nosso Pai. Nós já estamos no ar no Facebook da rádio e convidamos todo mundo para participar, interagir conosco, mandar seu bom dia, seu comentário. Pode usar também o telefone da rádio 2049-1200, tá? Ou o WhatsApp 2049-1212, ou ainda pelo site radiochapecó.com.br. Lembrando que o Hora Espírita tem a sua própria fanpage, tá? Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e Instagram. Então, se alguém não conseguir ver esse programa, pode buscar e assistir esse e os outros programas anteriores. Hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre Deus e quem está aqui para conversar conosco é os nossos queridos amigos, o John da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, John. Bom dia, Mona. Bom dia, Dalpiva. Bom dia a todos que nos ouvem. E o nosso amigo Celso Dalpiva, do Leocádio José Corrêa. Bom dia, Celso. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, John. É a nossa saudação muito fraterna a todos os que estão nos assistindo nesse momento. E agora eu vou pedir licença para que juntos possamos ouvir o recadinho dos nossos patrocinadores, que é a Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos. Nós também queremos agradecer àqueles que anonimamente contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Como falamos, amanhã é Dia dos Pais e hoje o nosso tema nossa conversa, vai girar em torno de Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, afirmou Jesus muitas vezes em suas pregações enquanto passou pela terra. Jesus veio nos mostrar que Deus é um Pai bom, justo e benevolente. E como todo pai, sempre quer o melhor para os seus filhos. Amando incondicionalmente cada filho seu, sabe exatamente os segredos e as dores mais profundas que cada um carrega em seu coração. Mas como nós entendemos Deus? Nós já temos condições de compreender os seus desígnios e sua justiça? Como Deus age em nossas vidas? São tantas questões, né? E a partir de agora é sobre isso que nós vamos conversar.
Eu gostaria de começar com o Dalpiva pedindo: como que a doutrina espírita entende Deus, Celso? Antes de abordar diretamente a questão, gostaria de fazer um comentário sobre duas expressões que parece ser o mesmo sentido, mas não são. Tem uma sutileza que diferencia claramente. Crer e acreditar. E lá no Evangelho, o Jesus, os evangelistas registraram os diálogos de Jesus com a expressão crer. É tomar por verdadeiro. Para mim, isto é verdade. Sob a minha análise, é verdade. Agora, acreditar é aceitar, estar ou ficar convencido da veracidade. Não me convenci da veracidade. Agora, crer, eu tenho certeza absoluta que isto é a verdade. Então, nós vamos falar em crer aqui. E para abordar esta questão do entendimento de Deus, vamos nos reportar o Evangelho, vamos nos socorrer do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma organização das passagens registradas no Novo Testamento, daquelas que são as mensagens realmente consoladoras. E é interessante fazer um preâmbulo de como é que está organizado esse Evangelho. O primeiro capítulo, o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Aí nós podíamos perguntar a Jesus, mas qual é o teu reino? Aí ele vem e diz no capítulo 2, há muitas moradas na casa do meu Pai. E na terceira passagem, no terceiro Evangelho, no terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai. O segundo, meu reino não é deste mundo, o segundo é o segundo capítulo do Evangelho, agora me deu um branco, não vim destruir a lei, é a primeira. E meu reino não é deste mundo, é o segundo capítulo, o terceiro, há muitas moradas na casa do meu Pai. E de onde é que sai essa expressão? Casa do meu Pai. Não perturbem vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então começa Jesus, já nos disse quem era Deus. O Pai. Uma expressão de uma síntese fantástica. Mas quando Kardec tomou conhecimento dos fenômenos das mesas girantes, em torno de 1854, ele começou a estudar e começou a estruturar a doutrina espírita. E a primeira obra da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Interessante que a primeira questão vai tratar de Deus. Mas se nós fôssemos fazer a pergunta, nós seguramente íamos fazer uma pergunta, quem é? Mas quem, e isso nós fizemos no cotidiano, quem é aquela pessoa? Não, aquela pessoa é o dirigente tal, é o professor tal, é o funcionário tal, é o empregado e tal. Mas Kardec faz diferente, faz, que é Deus? Que é Deus? E os Espíritos respondem de forma objetiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, há uma síntese. Há a inteligência suprema. O que Jesus tinha dito? Que ele era o Pai. E o que é um Pai para nós? É o primeiro. É aquele que nos criou. Juntamente com a mãe, evidentemente. Né? Mas é o primeiro. E o que os Espíritos respondem? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, e Kardec continuou querendo entender este Deus. Mas onde podemos encontrar a prova da sua existência? E eles respondem, vocês têm a prova aí na Terra. Num axioma que vocês usam. Não há efeito sem causa. Senão não há nenhum efeito sem causa, vão procurar a causa dos efeitos que tem na Terra, que vocês aí circulam, e verificando que aquilo que não é obra do homem é obra de alguém que está fora desse contexto. Não está no plano material. Tá? E aí eu lembro, já fiz uma referência aqui, de um viajante que saía vender sua mercadoria, acompanhado dos seus trabalhadores, e dentre eles um analfabeto de extrema religiosidade. E uma noite o seu patrão chamou ele na sua tenda
e questionou por que acreditar em algo que não existia. E ele então perguntou ao patrão: quando o senhor recebe uma carta, como é que o senhor sabe de quem mandou? Pela assinatura. Quando o senhor compra uma joia para dar à sua esposa, como nós sabe quem fez? Tem o registro lá. Então ele chamou o patrão para fora da tenda, apontou ao céu e pediu: quem colocou lá as estrelas e a lua? Foi o homem? Não. Se não foi o homem, essa é a expressão. E aí, Kardec pergunta: que consequências você pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens têm da existência de Deus? Como é que tu pode ter um sentimento de algo que não existe? Foi a resposta dos Espíritos. Se nós temos esse sentimento de que existe algo, né? É porque ele existe. E aí eles questionam também se esse sentimento da existência de Deus não poderia ser fruto de uma educação, de uma instrução recebida. E a resposta dos Espíritos é: como é que os selvagens têm o sentimento da existência de um ser superior? Desde os primórdios, né, se vê o registro dele se voltando para algo superior, e em épocas que não se havia como se comunicar, né? Não tinha, mas quem é que era? É o Deus Sol, o Deus Lua. Aquele fenômeno, o trovão, o raio, era um fenômeno que eles não estava ao alcance deles, não era produzido por eles. Quer dizer, eles já naquele momento entendiam que havia algo mais, que eles adoravam, que é o trovão, a lua, esses fenômenos todos. Então, nós vamos adquirindo esses conhecimentos à medida que vamos aprofundando o nosso estudo, a nossa evolução espiritual. Então, entender Deus é compreender a criação divina. Há uma obra que, se der tempo, a gente pode abordar um pouquinho, de um pesquisador americano, lá de 1800 e pouco, 1953, ele desencarnou, em que ele produz um documento fantástico. 7 razões por que um cientista deve crer em Deus. E não são justificativas religiosas, não. De fé cega. É de fé raciocinada, conforme a doutrina espírita vem nos dizer. Nós devemos ter uma fé raciocinada. Então, é uma análise bem científica, pena que nos falta tempo para passar por todas elas, mas é incrível esse material. Podemos abordar esse tema. Então, Mona Lisa, a doutrina espírita que Deus é o Pai, é a inteligência suprema, é o Criador de tudo aquilo que não é criado pelo homem. Vamos aprofundar o conhecimento. Bela explanação de Deus, realmente, fantástica, né? Fantástica, gostei muito. Tudo isso que o Dalpiva falou, John, nós já temos condições de compreender esse Pai maior ou ainda não? Pois é, aí pegou pesado, né? Porque depois dessa introdução, a gente percebendo a grandiosidade que é Deus, né? Trazendo essa crença, né? Que dá para dizer que praticamente toda a humanidade tem essa crença, alguns um pouco adormecidos, se dizem ateus e temos que respeitar, né? É um posicionamento, como somos livres, temos o direito também, se eu quero me posicionar não crendo em Deus, paciência, mas existe. Mas, de modo geral, a gente sabe que mesmo ele no íntimo, porque é algo inato, como o Dalpiva mencionou ali. Desde sempre, né, as civilizações sempre se voltando a Deus. E vendo, né, um Deus que como veremos pela frente, é onipotente, onipresente, onisciente. E a gente, nessa nossa pequenez, que somos criaturas, temos a centelha divina, somos filhos de Deus, temos a essência dele, mas somos criaturas ainda e pequeninos. Então, os espíritos, eles têm essa questão, eles já falam. Tem como compreender a Deus? Não, nos falta sentido. Imagine. É um processo todo. Eu gosto muito, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, uma visão da Joana de Ângeles, que ela é mentora do Divaldo Franco, autora de livros
incríveis. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão que é uma poesia, né? Podemos dizer que é uma poesia, porque Joana de Ângeles, ela, nessa caminhada dela, ela né, vem adquirindo capacidades incríveis de desenvolvimento espiritual que nos compartilha através do nosso querido Divaldo. E é uma visão de Deus, e ela fala: há um sol transcendente, que é o arquétipo primacial, a divindade, que se irradia como fonte de vida, de calor, de energia, eixo central do universo e gerador do cosmos, que atrai na sua direção todas as expressões que o manifestam na criação. Vejam, quando ela fala, é o eixo central do universo, isso é fantástico. Algo que a gente não consegue ainda mensurar, né? A ciência ela faz uma projeção, se são 200 bilhões de galáxias, daqui a pouco virem 2 trilhões de galáxias, porque vão se atualizando. Até que ponto isso, né, é de se, na nossa pequenez, pensar assim, será que é isso mesmo? Mas mediante, né, isso, ou perante essa grandiosidade, há um eixo central, que é Deus, que é o Criador, que é a essência, que é a causa, né? Então nós somos efeito. Imaginem, Deus existe desde sempre. Como é que a gente vai compreender isso? Né? Ainda estamos muito atrasados, né? Dalpiva, a gente tem dificuldade de pensar na eternidade, no espírito eterno que nós somos, no espírito imortal, no espírito que existirá para todo sempre. A gente tem dificuldade de compreender isso. Imagine compreender que Deus existe desde sempre, porque ele não pode ter sido criado por algo, por alguém. Então, nos falta, os espíritos falam, acalmem-se, porque o processo é esse, mas falta-lhe sentido. É verdade. E é muito poética a Joana de Ângeles. Não, né? ela é fantástica, né? Aqueles nossos irmãos que somos todos filhos do mesmo pai, que não acreditam no Criador, né? Talvez esteja um pouco uma dose ainda de orgulho, né? De não querer reconhecer, né? E há agora já está se acalmando, mas uma certa de que você ter uma doutrina religiosa, uma fé religiosa, era algo de que dos que não tinham cabeça, né? Como uma fraqueza. Uma fraqueza, durante Sim. muito tempo. E, na verdade, isso é uma expressão do nosso orgulho, achando que nós estamos acima do bem e do mal. Né? De ter que reconhecer algo maior que você, né? E aí tu tem que trabalhar ali uma humildade, reconhecendo, compreendendo que somos ainda criaturas em processo, como eu falo sempre, mas somos seres menores do que o Criador, não tem como ser diferente Nós disso. não temos a condição, mas e os espíritos um pouco mais evoluídos, aqueles que são os nossos mentores ou que coordenam, eles têm condição de compreender Deus já ou ainda não também? A nossa compreensão de Deus vai aumentando à medida que nós vamos evoluindo nessa caminhada, nessa longa caminhada, né? Nós vamos abordar lá na frente essa temática, né? Mas no momento é importante que a gente reconheça, e porque onde é que está? Foi uma questão que Kardec abordou com os espíritos. Onde está gravada a lei divina? Na nossa consciência. Aqueles que não acreditam, mas lá no fundo, quando ele se recolhe em si mesmo, quando está, né, a sua consciência informa ele da existência desses valores superiores. Né? E a nossa consciência nos cobra quando nós fizemos algo errado, por mínimo que nós fizemos. Né? Nós, quando chegamos numa repartição qualquer, há uma fila. Né? Quando nós pulamos a fila, a consciência nos cobra. Eu não devia ter feito isso. Né? Mas o orgulho não permite que eu expresse, mas intimamente eu sei que eu errei. Né? Nessas coisas menores, né? E que são nas coisas maiores. E ainda falando sobre isso das pessoas que acabam abandonando ou né, de alguma forma não querem crer, que querem se posicionar assim, a mensagem de Jesus ela é superior a nós assim em proporções, né, que não temos como né, dimensionar.
Mas a mensagem ela é fantástica, é de transformação, é de libertação, é uma mensagem de amor, né, para curar esse mundo das suas mazelas. Mas o homem está abaixo e a gente é falho. E muitas vezes a gente se apega a comportamentos das pessoas para justificar o porquê a gente abandonou. Então, devemos cuidar disso, não nos agarrar, nos ater às pessoas, e sim a mensagem que nos veio divinamente. Né? Perfeito. Deus é amor e misericórdia, disso não há dúvida nenhuma, né? Delpiva, como explicar a misericórdia divina? Como que ela age em nossas vidas? E muitas vezes a gente não se dá conta que isso está acontecendo, né? Mas ela existe e está totalmente presente em nossa vida. Mais uma vez, vamos nos socorrer do Evangelho do Cristo, que é a nossa base, né? É o nosso guia e nosso mestre, né? É aquele que veio nos mostrar, colocar lamparina, né? Acender a luz para a gente trilhar o caminho. É como... É o farol. É o farol. Também queria dizer essa expressão, é o farol para o marinheiro, né? É importante, né? É um instrumento que a gente não consegue entender, mas quem navega sem o farol, ele fica perdido. Né? Então nós vamos encontrar lá, bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Né? E são todos registros de Mateus. Depois tem outra passagem, se perdoarem as faltas que os homens cometem contra você, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não vos perdoará. Quer dizer, a misericórdia divina, ela é de uma justiça meridiana. Quer dizer, nós temos que dar nossa contrapartida. Eu vou pedir a Deus que me perdoe, mas eu não perdoo. Quem me fez o mal? Aquela passagem de que o chefe chamou o empregado e cobrou 10 mil moedas. Né? Ele implorou que não cobrasse, porque e ele perdoou. Mas ato contínuo, ele sai e pega alguém que lhe deve e não perdoa. E manda prender. Quer dizer, como eu posso receber o perdão, a misericórdia do Pai se eu não dou a minha contrapartida? Né? Há uma outra passagem. Se um irmão pecou contra você, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7 vezes. Então Jesus nos está dando o caminho da misericórdia para chegar ao Pai. Como eu posso chegar tranquilo e sereno se eu não perdoo? Se eu não amo? Né? Não viver só da auto-misericórdia, né, Delpiva? Tem misericórdia sobra comigo. Não, né? Ou com os meus, né? Só no que me interessa e no que é importante mesmo, não. E uma outra passagem demonstra, reconciliem-se o mais rápido possível com o seu adversário, enquanto estiverem com ele a caminho, para que não ocorra que seu adversário os entregue ao juiz. O juiz entrega ao ministro da Justiça e o ministro da Justiça manda prendê-los. Até que o último centil seja pago. Então, essas diferentes passagens que nós temos falam da misericórdia divina, do movimento que eu tenho que fazer no sentido de me melhorar para poder receber também a premiação no plano espiritual. E continua ainda mais uma passagem. Não, essa é a última, né? Então, essa misericórdia é um complemento da doçura. Quer dizer, quem for misericordioso também vai ser manso e pacífico. Essa mansidão e pacífico não é aceitar tudo, mas nós não reagirmos com agressividade. Né? Eu ouvindo uma mensagem esses dias, acho que fez referência aqui, ouvindo uma rádio, uma notícia de rádio, numa conversa, num pedido de um motorista para que o outro pudesse movimentar um pouco o carro, para ele que pudesse estacionar ali, para ficar tudo harmonioso. O cara, do carro que foi solicitado para ele movimentar o carro, puxou do revólver e deu 3 tiros. Quanta agressividade nós temos visto no trânsito. Sim. Quer dizer,
Jesus está nos pedindo a misericórdia, não guardar ressentimento, né? Aliás, Jesus disse que nunca perdoou, porque nunca se sentiu ofendido. Mas como nós somos cheios de melindre, né? Uma expressão um pouco fora do tom, nós já ficamos melindrados. Então, nós temos que fazer esse exercício, mas estamos ainda numa condição bastante inferior do ponto de vista. Mas temos as informações para nos ir melhorando, né? E aí vem uma expressão que os espíritos ditaram e Kardec registrou, que se reconhecerá o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para vencer suas más inclinações. Então nós seremos cristãos no sentido mais profundo da expressão, na medida em que nós também vamos substituindo o nosso rancor, o nosso egoísmo, as nossas vaidades, por valores superiores do amor, da caridade, da misericórdia. E como esse período que a gente está vivendo, eu digo que é revelador, né? As pessoas se revelam. Quanto a gente está vendo, assim, tanta ignorância, tanta falta de respeito, né? Até em tratar as pessoas e não acatar ordens, há um monte de coisas, né? A gente vê como a gente ainda tem que melhorar para viver em sociedade, para ser feliz. Como é que a gente quer ser feliz nesse mundo, construir, né? Me lembro que Emmanuel tem uma passagem lá, diz, transformai-vos. É pela gente que começa. A gente não vai transformar o mundo, mas a gente tem que se transformar para o mundo ser melhor, né? E é com atitudes boas. Nós não vamos transformar ninguém. Nós não mudamos ninguém. Nós só podemos mudar uma pessoa, que é nós mesmos. Nós mesmos. A nossa responsabilidade é conosco. Nós vamos dar o exemplo. Né? Vamos dar o exemplo. Agora, nós não vamos mudar a cabeça de ninguém. Como é difícil isso, né? E nesse momento de pandemia, onde tem duas regras básicas. Usar máscara e não se amontoar. Vamos dizer uma expressão bem chula, não se amontoar. Não... fazer aglomeração. Aglomeração é uma palavra mais social. Mas nesse momento é uma expressão até chula, mas as pessoas parecem que têm que estar grudadas uma na outra. Né? Eles estão pedindo que pode ir no mercado? Pode. Guarde a distância. A sua vez. Pode ir em tal lugar? Guarde a distância. É isso só. Né? Ter este cuidado, porque é um cuidado de preservação. Quem vê os japoneses, fora dessa pandemia, o uso de máscara no Japão é uma coisa comum. Sempre que eles têm gripe, eles já usam. Qualquer resfriado que tem, a pessoa já sai. Que já fique porque ela tem esse ensinamento para a gente a partir de então, né? Quando ela tem a responsabilidade de não transmitir para ti a gripe. Ela tem o respeito por você, porque o meu direito vai até onde começa o teu, não tem isso? E muitos falam que as viroses, as gripes vão diminuir uma vez que a gente aprenda a lidar com ela nesses cuidados, né? Agora me lembrei bem da frase de Emmanuel, assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Né? E é fazer a parte de cada um, não é verdade? Porque quando nós chegar do outro lado, né, Mona Lisa? Nós não vamos poder nos desculpar porque foi o outro. Né? A culpa foi do outro que eu sou assim. A prestação de conta é daquilo que eu fiz. Não, não quero saber do outro, quero saber de você. Qual foram as boas ações que você deixou de fazer? E lá eles vão puxar um data show e colocar onde que tu... Falhou. Vamos dar bom dia aqui para os nossos amigos, né? Para a Graciela Vial, tá dizendo bom dia. A Zaira Comim, a Ivone Cardoso, o Nelson de Souza, que está sempre com a gente, né? O Pedro, a Cirlei Sense, bom dia. A Lia Borges, o Ailton, lá de Tubarão, bom dia, Ailton. A Lia está falando, de fato, é um sentimento que emerge do nosso interior e se mistura ao universo. Deus, a gente sabe, né? Ela está falando de Deus. A Ivone Zambão. Bom dia a todos, continue com a gente, mande suas perguntas, seus questionamentos, né? Nós estamos muito felizes que vocês nos acompanhem. Continuando então, hoje o nosso assunto é Deus, né? Nosso Pai. John, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, está em toda parte, tudo sabe, tudo vê. Poderia nos explicar como Deus, né, está em nossas vidas? Porque muitas vezes a gente não entende isso, né? A gente pensa assim, bilhões aqui na Terra. Será que Deus me ouve? Será que Deus me escuta, né? Como é que funciona isso? Não, e eu ia até comentar ali no finalzinho
da última questão, que muitas vezes a gente não ouve Deus porque a resposta que vem é que a gente não quer ouvir. E aí, nos milindres, no egoísmo, não, tem que ser, para ser a resposta de Deus, tem que ser do meu jeito. Né? Ele tem que só vir aqui e assinar embaixo, confirmar o que eu quero. A gente pergunta, mas já está com a resposta ali, né? O que eu quero. Então, e a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Mas Deus, para Ele estar presente, poderíamos falar né, no início mesmo foi dito, né, da grandiosidade que é Deus falar das coisas grandiosas, né, do sol que está na posição certa para que haja esse tipo de vida na Terra. Mas eu prefiro falar das coisas menores, que é aquelas que passam desapercebidas. É a voz de alguém que nos ama, que chega para nos dar um conselho. No momento certo, aquela pessoa que é ponderada, que chega ali, é a capacidade dela? Mas quem sabe também intuída por amigos espirituais, por esse amor divino, e chega ali e fala, calma, responde depois, né? Tem que responder, não, responde depois, não, haja assim, haja assado, pondere. Então, isso é uma forma de Deus estar presente na nossa vida, porque a gente não é um andarilho aqui isolado, sozinho nesse mundo. A Mana falou aí, só de encarnados 7 bilhões, e mais os amigos do plano espiritual que estão também nessa caminhada, que estão aprendendo conosco, nos observando, às vezes nos atrapalhando um pouquinho porque estão incomodados com alguma coisa, mas estão aprendendo também. Então, quando a gente para conversar com Deus, que é o quê? É a prece, é a oração, é a reza? Não sei. Mas quando a gente para por um tempinho e se conecta com Deus, isso é fazer com que Ele esteja presente em nossa vida. Né? Ou a gente se fazer presente na existência de Deus, porque Dopilva disse também, a gente não consegue e não deve querer transformar ninguém, a gente não tem condições disso. Né? Eu pensar que eu ter a pretensão de falar, não, eu vou transformar aquela pessoa, eu vou resgatar aquela pessoa. A gente é um mecanismo, a gente é uma ferramenta, mas vai depender lá no íntimo dela, no cerne dela, fazer que isso desenvolva, né? Essa sementinha que às vezes é plantada ali. Então, a prece, né, a meditação, isso tudo faz com que Deus esteja presente em nossa vida. E quando algo que parece impossível de nos acontecer, de se resolver, e acontece. Né? Cada um vai ter, quem sabe, uma história. Eu tenho uma na minha vida que é incrível, né? E cada um, né, se for fazer uma retrospectiva ali, pensa em algum momentinho ali, algo que estava difícil mesmo, quase que impossível, e aconteceu como mágica, podemos dizer assim. E é o que? É a providência divina. É Deus agindo constantemente. Deus está o tempo todo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que as pessoas, Deus pune, Deus castiga. Não, a lei universal castiga, e o castigo é o quê? Uma consequência de uma ação equivocada, né? Nossa, que vai ter uma consequência. Então, isso é castigo? Não, isso é aprendizado. Mas Deus, ele estabelece uma lei universal que rege tudo isso. É que muitas vezes a gente não entende que ele é sempre o último a se manifestar, né, John? É o último, no momento certo, na hora certa, né? E às vezes a gente tem aquela ânsia de resolver, mas mesmo nos momentos difíceis, Deus, ele está presente e coloca sua mão. Mas na sua sabedoria, na sua grandiosidade, ele é aquele pai que protege, mas não super protege. O que é super proteger? Mas imagina, meu filhinho ali vai estar aprendendo a andar com 1 ano, e cada hora que eu vejo um probleminha, ele vai cair, eu pego ele no colo. E pego ele no colo. Quando vê, ele só está no colo, ele aprendeu a andar? Não vai aprender a andar nunca desse jeito. Então, Deus é assim, ele permite, ele nos protege, nos manda uns recados, mas ele deixa que a gente aprenda também com os nossos passos. Isso é amor, né? É que nós queremos o atendimento dos nossos pedidos naquele ponto, né? Mas às vezes
e muitas vezes, nós precisamos passar pelo processo da dor. Ele está acompanhando a dor que nós estamos passando. Não o sofrimento é questão pessoal. A dor é terapêutica. E nós precisamos da dor para o aprendizado. Né? E o amor, eu recebi nesses WhatsApp, tem umas coisas muito interessantes e outras muito perda de tempo. Mas tem um jornalista que era do Pretinho Básico, que está em Florianópolis, Pierre G. O Marcos Piange. Piange. Uhum. Ele vai levar a criança na creche, o filho dele deixa na creche, e aí uma menininha pediu: o seu pai da fulana? Sim, sou pai dele. Mas você é muito feio, meu pai é mais bonito. Foi embora. No outro dia ele chega lá para deixar a filha, mas você é muito gordo. E ele conta, então, são 4 passagens. Uhum. Meu pai tem um carro mais bonito que o teu. Meu pai não sei o quê. E aí aquilo diz que ele diz: olha, eu não vou vir mais aqui porque está me perturbando, me desequilibrando. Ele relata assim, uhum. né? E ficou aquilo matutando a cabeça dele. Na 4ª, 5ª vez ele encontra, estava brincando com a filhinha dele ali no parquinho, e chega um senhor para pegar aquela menina, né? A Gabriela. E ele relata que aquele senhor abraçou ela, beijou ela, levou, colocou nela. E tinha um carrinho que era um carrinho pequenininho. E não era nem um Dom João. Uhum. Era um senhor, né? Uhum. E ele então nos dá a lição da importância do pai para o filho. Uhum. Ele pede que os pais deem amor aos filhos. Quer dizer, para aquela criança, aquele pai era a pessoa mais importante do mundo, da existência. E nós não consideramos o nosso pai maior? Uhum. Se tiverem a oportunidade de receber essa... Ele fala um pouco assim com um sentimento, começa com um sentimento, mas nos traz uma lição profunda desta criança. Ela amava o pai dela. Incondicionalmente, né? O pai dela era o mais bonito, era o mais forte, tinha o melhor carro do mundo. Quantos filhos não permitem que o pai leve até o colégio, porque o carro tem 6, 7, 8 anos, é um carro mais simplesinho. E ele falou, o carro do rapaz era um Corsa, muito inferior ao que ele tinha. Mas para a menina... Era o melhor carro do mundo. Esse é o pai que nós estamos tratando hoje aqui. Valorizar aquilo que se tem, né? Esse é o pai... Ser grato ao que se tem. Ao que se tem. E esse é o pai de infinita bondade e amor, mas nos deixa ao nosso livre-arbítrio para traçar a nossa caminhada. E às vezes nós tropeçamos e caímos. E ele está ali pronto, mas nós temos que levantar. Ele vai nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, nos ajudar. Esse é o pai de infinita bondade e amor. Perfeito. O que Deus espera dos seus filhos? O que vocês acham, da Alpiva, que Deus espera dos filhos? De nós aqui, quanto encarnados? Nós, quando viemos para esta jornada terrena, tivemos uma preparação no plano espiritual. Né? Quando nós chegamos lá no plano espiritual, vai estar pronto o filme da nossa jornada terrena, da nossa vida, não da nossa jornada, das vidas sucessivas, evidentemente, naquelas que são importantes para o nosso aprendizado, né? E para o nosso processo evolutivo. E nós solicitamos uma nova encarnação. Para quê? Para cumprir etapas que não cumprimos. E a espiritualidade que está coordenando esta etapa no plano espiritual, evidentemente sob o comando divino, vai nos dar a oportunidade de nós reencarnarmos em um ambiente que necessitamos para resgatar aqueles compromissos que nós temos, para o aprendizado. Então o Pai, quando nos concede uma nova reencarnação, diante de bilhões de espíritos que necessitam, espera que nós cumpramos esse planejamento. Quer dizer, o planejamento não é nos mínimos detalhes, mas quais
as linhas mestres, quais as principais ações, qual é os testemunhos que nós temos que dar da nossa fé. E muitas vezes nós falhamos. E quantos nascem em ambientes adversos e se sobressaem e evoluem lá? E quantos nascem em berços, vamos dizer assim, numa expressão popular, em berço de ouro e fracasso? Então, é uma decisão nossa. Né? As oportunidades do aprendizado estão aí. Né? Nenhuma doutrina religiosa prega o mal. Quer dizer, estão pregando bem para a nossa renovação, para os verdadeiros valores que nós temos aqui. As disputas materiais vão ficar todas aqui. Sim. Até agora ninguém levou nada para o outro lado. Caixão ainda não tem gaveta. Né? Então, essa é uma questão que nós temos que construir, essa consciência de cada um. Né? O Pai quer o melhor para nós, nos dá a oportunidade. Agora, se eu não estudar, como é que eu vou passar de ano? Agora, no mínimo, nós como filhos, um preceito a gente tinha que colocar em prática, que é amar uns aos outros, né? E a gente não vê nem isso muitas vezes, né? Não temos a tolerância, né, tia? A paciência. O amor já é uma questão mais profunda, né? Mas nós temos a paciência e a tolerância de aceitar o outro. Quer dizer, ainda estamos muito agressivos, muito agitado o mundo, muita agressividade, né, tia? E nós temos que construir a partir de cada um de nós. Quer dizer, eu me melhorar. Porque o que diz que a palavra, a expressão pode motivar, mas o que vai arrastar é o exemplo. Né, e quantos exemplos nós temos que nos arrastaram, né, tia? Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, o nosso Chico Xavier, São Francisco de Assis, pelo seu exemplo. Né? Quer dizer, ele abandonou a riqueza do pai e saiu nu, porque o pai disse que não era, se ele quisesse seguir aquele caminho, ele não levasse nada, né? Simplesmente tirou e alguém o vestiu. Quer dizer, se nós formos ver a ascendência que ele tinha sobre o Papa, que autorizou ele a formar a sua congregação, era uma ascendência moral. Era o único que eu via. Foi de conquista, né? Foi de conquista moral. Né? Quando esse Papa faleceu, quem estava na cabeceira era São Francisco de Assis, ainda Francisco de Assis. Né? E quando ele nunca dirigiu a sua congregação, mas quando os que estavam dirigindo se desviaram daquilo que ele tinha pregado, ele foi morar com quem? Com os leprosos. E contraiu a lepra. É uma história linda, né? Quem tiver oportunidade, leia. É um espírito que esteve aqui conosco há poucos anos, né? Porque para a eternidade, o que é 400, 500 anos? Né? Não é nada. É um piscar de olho. Quer dizer, então nós temos exemplos o Gandhi. Podemos, talvez tenha, mas a linha mestra dele da independência da Índia pela não violência é uma expressão de amor. Perfeito. Gostaria de citar aqui o comentário da nossa amiga Clenir Rosália. Ela está falando o seguinte, ó. Estamos todos tendo a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor, encontrar o que nos cabe fazer e nos dedicar confiando nas promessas de Jesus da nova terra, da vida em abundância, da longevidade de dias e na certeza da imortalidade. O Senhor nos guia e podemos sentir, ver, deduzir o nosso dever. Somos os trabalhadores da última hora, tudo no progresso. Obrigada, irmãos, por sempre nos auxiliar, nos esclarecendo juntos. Somos mais fortes para contribuir no semear da semente e do amor que Jesus nos ensinou. Bonito, né? Muito obrigada, Clenir, pela explanação. Linda mensagem. Hoje estamos falando de Deus, nosso Pai. Vamos continuando, então. John, um pai sempre quer o melhor para o seu filho, né? A gente sempre quer o melhor para os filhos da gente. Deus não é diferente, né? Ou seja, ele conhece todos os caminhos, ele sabe os nossos defeitos, as nossas qualidades, ele nos conhece em essência.
Por que Deus adverte seus filhos quando os mesmos... Como que ele adverte? Quando a gente está se desviando do caminho? Porque Deus nos adverte, né? Manda os recadinhos. Manda o recadinho, ó. Mona Lisa, não tá certo ir por ali, vem pra cá. Se Como é que ajeita são... na cadeira e fala, meu Deus Exatamente. do céu, veio, Isso não tá acontecendo. veio um torpedinho aí, divino. Como é que são essas advertências quando a gente tá indo pro caminho errado? E acabei falando um pouco antes, né, da questão do vamos dizer o castigo, né? Tem gente que põe muito peso no termo castigo porque lembra de um Deus, né, que castiga, que é punitivo, que lança, né, para as trevas e a doutrina nos mostra que Deus não é assim. Né? Deus nos oportuniza sempre. Acreditamos na reencarnação e ela é o quê? São classes de educação, classes de um colégio, e a gente vai aprendendo e vai evoluindo e vai passando de série, né? Eu ia falar série, não sei como é que agora é ano, né? É ano escolar. Do primeiro ao 9º ano, depois vai o terceirão e assim vai. Então, Deus nos permite, né, evoluir dessa forma. E o castigo ou as consequências é a gente mesmo que acaba buscando, né, Mona? Porque, como o Dalpiva até falou no início ali, a lei de Deus, ela está grafada em nossa consciência, todos têm. Todos sabem, se a gente parar e vai analisar, como que eu sei se a coisa é certa ou errado? Aí você pensa, como você gostaria de ser tratado, né? Como você se colocar no lugar do outro e pensa assim, como faria? Né? Como eu faria se fosse eu ali? Né? Ou mais ainda, né? O que Jesus faria nesse momento? Então a gente tem muitas referências para a gente saber o que é certo e o que é errado, né? E naquilo que a gente comete, nossas gafes, nossas más escolhas, vai vir sempre um recadinho divino para nos fazer voltar. Que é um problema de saúde, porque assim, é fácil eu extrapolar, eu usar. O Dalpiva pede licença para usar os termos e eu já falo direto, né, Dalpiva? Mas a gente desgastar, por exemplo, o nosso corpo físico, exagerando assim, assado, e depois, ai, meu coração está sofrendo, meu fígado está sofrendo, é uma punição. Quem que buscou essa punição? Então, assim, está tudo em nossas mãos. Claro que a gente é livre para fazer as escolhas e não somos livres para, como é que eu vou dizer, não temos poder em fazer tudo que a gente quer. Senão esse mundo seria um caos. Se tivéssemos o poder divino, seria um caos. Mas a gente é livre para fazer as nossas escolhas. E a gente tem que ter a maturidade, a consciência de que, de novo, a consequência virá. Né? Então, agir com inconsequência, né, a gente vai pagar um preço por isso. Vai gerar algum dano, né? E aí, né, Deus ele vem nos colocar, uma vez ou outra, na sua divindade, no seu amor incalculável, ele nos coloca. Porque a gente ainda, enquanto um pai, né, amanhã é dia dos pais, por exemplo, a gente é pai, mas somos pais querendo fazer o certo e nem sempre conseguimos. Muitas vezes a gente falha na educação que a gente está dando para o filho. Mas, tendo amor, né, o amor justifica muita coisa. Ele suaviza muita coisa, mas a gente é falho, porém Deus não. A gente tem que ter essa consciência. Deus não falha. O que acontece é porque Ele permitiu. Tem coisas terríveis que nos acontecem e é difícil aceitar no momento e podemos nos revoltar. E acontece, um filho não se revolta com o pai? Se a gente se revoltar com Deus, será que ele vai olhar para a gente desapontado, magoado? Será que Ele vai nos olhar assim? Ele nos conhece. Foi Ele que nos criou. Ele nos conhece muito mais do que nós. Então, Ele vai olhar e falar, é assim mesmo, vai lá, continua. Tu deixa o filho esperneando, mas depois... Eu gosto daquela visão do Deus de Spinoza, que fala assim, Deus vai te perguntar, e aí, como é que foi? Se divertiu? Você veio para a Terra para ser feliz, para se divertir, para viver experiências. Mas sempre no bem, né? Buscando se desenvolver assim. Então, Deus, ele tem os métodos dele. Eu falo, Deus é metódico, né? Ele tem metodologias. Ele está tudo muito bem programado.
né? E claro, a gente ainda não compreende, a gente se revolta, a gente fica chateado com circunstâncias da vida, mas se buscarmos olhar na ótica espiritual, está tudo no seu devido lugar. Tá, uma síntese dessa abordagem tua, Johnny, está lá naquela questão que Kardec abordou os espíritos. Como posso ter uma prova da existência de Deus? Quer dizer, esses sofrimentos são efeitos que eu estou passando, que você está passando, que o outro está passando, que nós estamos passando, cada um individualmente, o reflexo de uma causa anterior. Uhum. Então, onde é que está a causa dessa dificuldade que estou passando? Eu não vou encontrar nesta jornada terrena, eu vou encontrar numa anterior. Porque Deus é extremamente justo, Ele não vai determinar, e nem eu venho aqui para cumprir, eu posso ter vindo aqui com a missão de passar por essas dificuldades, que não precisa ser prova, uma expiação, é uma prova, eu venho para dar meu testemunho da minha evolução moral. Isso é um testemunho. Tem as mensagens de missão, né? Vem com missão também. Missão, mas sempre sabendo de que tudo aquilo que eu estou passando, eu acordei. Uhum. E que é necessário para a minha evolução. E que isso é um efeito de uma causa anterior. E que eu sou dono da causa. Uhum. Perfeito. Parece que foi muito bem colocado para você. Agora eu vou pedir uma licencinha para juntos ouvirmos o recadinho dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores, Scala Construtora Imobiliária Nossa Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Voltamos, hoje o nosso tema é Deus, nosso Pai. Continuamos falando de Deus, né? Vamos falar da providência divina, John. Como é que a providência divina age em nossas vidas? Porque ela, mesmo que a gente não perceba a todos os instantes, ela está presente, né? A gente até falou um pouco, né, dos recadinhos, dessa superproteção, né, que Deus não superprotege, Ele somente nos protege e permite que a gente viva, né, que seja livre e a gente faça o nosso caminho, mas dentro do possível, o caminho correto, porque tem os atalhos que a gente acha que vai dar certo e quando vê, o Waze deu problema, o GPS jogou para o outro lado ou o pneu do carro furou, não consigo sair. E aí cria um caos, né? Então, quando a gente sai da rota, sempre vai gerar um problema, um caos. E Deus, ele está ali, sempre disposto a nos colocar de novo nessa rota correta, né? Tendo Jesus como a gente falou antes, inclusive, como farol, né? Porque em momentos obscuros a gente muitas vezes não consegue ver para que lado, para que caminho tomar, né? Para onde seguir. E nesse momento a gente precisa, sim, se acalmar e se voltar a Deus para pedir esse discernimento, buscar esse amparo, essa direção. Mas assim, eu vou compartilhar com vocês de algo que aconteceu comigo, da minha filha, quando ela nasceu. Imagina, um bebezinho com 2 meses, a gente não percebia nada de diferente nela, e viu uma manchinha nos olhos dela, num olho dela. E fomos ver o que poderia ser aquilo. E aquela manchinha não tinha nada a ver, foi só o sinalzinho para poder ver sobre os olhos dela. E ela nasceu com glaucoma, ou desenvolveu de alguma forma pressão alta nos olhos.
E chegou ao ponto assim que quando foi descoberto já era para cirurgia. E o médico, por precaução, não quis fazer a cirurgia no mesmo dia dos 2 olhos. Fez numa semana um e 3, 4 dias fez no outro. E na visão médica era para ela já ter perdido a visão, porque a pressão foi muito alta, né? E era um bebezinho, não reclamava, era para ter ficado, né, sem a visão. E tudo se encaixou de um jeito, com atendimento, com os especialistas, assim. Na época eu morava no estado, morava em Vitória, Espírito Santo, e os médicos, assim, de professores que foi no Hospital das Clínicas. Então foi tudo muito bem encaminhado para algo que poderia ter ficado sequelas, não ficou nada. Eu brinco que ela enxerga melhor do que eu, e eu ainda não uso óculos da Alpiva, então considero que ela enxerga muito bem. E assim, eu vejo, isso foi algo que me marcou muito pelo todo. Se era uma prova, era para me voltar mais para Deus, era para reconhecer. Não sei qual era o recado maior ali. Eu sei que eu me voltei, que eu criei mais ainda, né, nesse Criador. Poderia ter dado errado e como seria o meu sentimento? Não sei, pode ser que eu já tenha passado e não precisei mais passar por algo tão pesado assim. Pode ser. Então, a gente atestou lá antes de vir para cá no planejamento, mas chega aqui a gente não lembra. E está tudo certo. E graças a Deus tem esse véu, né, do esquecimento ali, para a gente não ter, de fato, recordações que não valeriam a pena. Mas eu sei que foi algo que me tocou muito. Eu vejo muito como uma providência divina, assim, na veia, sabe, assim. Emmanuel tem num livro Palavras da Vida Eterna, ele fala que a providência divina pode chegar através da gente. Chega a página de um livro, a página de um jornal, a palavra de alguém. Assim, diversas formas que ela vai, né, que Deus chega até nós, que às vezes a gente não se dá conta, né? Como falamos antes até, como Deus está presente, né? Como você falou, é uma pessoa próxima, amada, que vem nos trazer uma palavra de conforto, uma orientação. As providências são muito peculiares e a marcam muito em grandes acidentes, né? Quando a pessoa perdeu, por um instante perdeu o embarque, ou decidiu em cima da hora por uma outra circunstância. Quantas histórias, né? Ficou revoltado porque ele queria ir e não foi. Né? E aí depois que ocorre o acidente, graças a Deus não foi. É a providência divina, né? E é interessante, talvez, nessa abordagem, João, a gente se lembrar lá dos capítulos 25 e 27 do Evangelho. O 25, busque e você encontrará. Pedir e receber. Nós temos que, nas nossas preces, pedir. Agora, vamos receber da maneira que nós necessitamos receber. Né? Que seja importante para a nossa evolução naquele momento. A gente tem que estar aberto ao que nos apresenta, né? O Criador vai nos atender, nosso pedido, não conforme nós queremos, mas conforme é a melhor solução para a problemática nossa. Certo, né? Perfeito. Nos dando força. Se vamos lá buscar no capítulo 6, o Cristo Consolador, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu os aliviarei. Não vai dizer que vai tirar o fardo sobre os nossos ombros, mas nos dá força para o enfrentamento dessas nossas dificuldades, com serenidade, né, tia? Perfeito. E quando a gente erra muito, Dalpiva, né? Porque a gente erra, eu sempre digo que nós encarnados, como a gente erra, mas quem não erra não aprende, né? Como é que Deus age conosco? Mas eu nunca errei. A falha faz parte do nosso atual estágio evolutivo, né? Do nosso comprometimento. Né? Então Deus nos oportuniza uma nova reencarnação, para uma nova vida, matriculado novamente na escola da vida, para quê? Para cumprirmos aquilo que não cumprimos. Deus é bondade, Deus é infinito amor. As dificuldades que nós enfrentamos são da nossa responsabilidade. E nós pedimos para nos matricular. Então, Deus é amor.
a diferença social da sociedade, que hoje vivemos no meio da sociedade, está aí a exercício da justiça divina. Precisamos compreender isso. E ainda estamos distantes para compreender isso. Perfeito. Olha só, nosso horário, chegamos ao fim do nosso programa, mas o assunto Deus rende muito, na verdade, amigos. Nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais desse planeta, do nosso município, os pais aqui presentes, Obrigado. né? Agradecer ao Henrique que nos ajudou aqui e desejar um ótimo final de semana e até o próximo sábado, novamente aqui no Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir